Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a esta live noturna, avisada desde cedo, desde tardezinha, mas cá estamos nós para falar sobre frustração profissional, tá certo? Vamos esperar agora o Instagram dignar-se a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, beleza? E vocês já sabem o que fazer, eu não preciso nem dizer, porque eu sei que vocês já estão absurdamente treinados e cientes do seu dever cívico em estar aqui nessa live, que é mandá-la para todo mundo, como se não houvesse amanhã, tá certo? Mandar aí no direct, mandar para os grupos, mandar geral, mandar para todo mundo que você conseguir, beleza? Então vamos lá, só esperar o pessoal chegar mais um pouquinho, a gente só tem 200 pessoas, vamos esperar mais um pouco, né? E vocês viram lá, só dando uma introdução, né? Por que eu resolvi fazer essa live? Eu resolvi fazer essa live pelo seguinte: muita gente começou a me mandar caixinhas, eu expliquei isso nos stories, né? Muita gente começou a me mandar caixinhas falando sobre como estavam insatisfeitas no trabalho. Falando como estavam com dificuldades em lidar com o trabalho, como estavam insatisfeitas, enfim, com uma par de coisas, né? Tinha gente que estava muito insatisfeita com a vida profissional, não é porque a vida profissional estava ruim, é porque a vida profissional era inexistente. Então a pessoa estava insatisfeitíssima porque ela não tinha sequer um emprego, entendeu? Ela não tinha, como muitos disseram a expressão, né, coragem de botar a cara a tapa. Não tinha, por exemplo, coragem de entrar aqui no mundo digital e de fazer lives e de falar e de mostrar seu rosto, etc, etc. Então, muita gente ou insatisfeita com o trabalho que tinha ou insatisfeita por não ter trabalho algum, tá certo? Começou-se a se repetir. Eu fiz, rapaz, eu vou falar sobre esse assunto, né? Geralmente a gente fala sobre outras coisas de outras naturezas, mas eu resolvi falar sobre isso. Então, vamos lá, minha gente. Primeira coisa, beleza? Primeira coisa. Quando eu digo assim que eu estou com uma frustração profissional, eu estou com uma insatisfação, certo? Isso significa o quê? Então vamos identificar a natureza do problema, certo? Vamos identificar a natureza do problema. E por que é importante identificar a natureza do problema? Porque nós podemos cair naquela maldição, digamos assim, né, escrita por Chesterton e descrita lá na parábola do monge e do poste. Muito famosa, está lá no início do livro Herege, se não me engano. Que diz o seguinte, que havia um poste de luz na cidade e de repente resolveram derrubar o poste de luz. Aí, um velho monge levanta a mão e diz: meus irmãos, eu acho que antes da gente discutir a derrubada do poste, a gente tem que discutir em primeiro lugar se a luz é boa. A luz é boa ou não é? A luz é boa em si ou ela não é boa em si mesma? Todo mundo olha aquilo com estranheza medonha, danado discutir se a luz é boa, meu filho, a gente quer derrubar o poste. E aí se juntam e derrubam o poste, deixam o velho monge para lá e derrubam o poste rapidinho. E aí Chesterton emenda, né? Problema. Uns queriam derrubar o poste porque queriam roubar o cobre do poste. Outros queriam derrubar o poste porque estavam com raiva da prefeitura e queriam destruir o patrimônio público. Outros queriam derrubar o poste porque queriam fazer coisas erradas e a luz do poste os incomodava e os atrapalhava. Então cada um que estava ali queria derrubar o poste por um motivo diferente. E aí Chesterton fala sabiamente, só que agora o que eles iriam discutir no claro terão que discutir no escuro, né? Então, às vezes a gente diz assim, eu estou insatisfeito no trabalho. Eu falei, certo, você está insatisfeito no trabalho, mas isso significa o quê? Você está insatisfeito porque você está ganhando pouco? Ou você está insatisfeito pela natureza do trabalho? Porque você diz, eu estou insatisfeito no trabalho, mas é pelo salário? Aí você diz, é pelo salário. Aí eu venho a segunda pergunta. Então, se o seu salário fosse dobrado ou triplicado, você continuaria fazendo essa mesma coisa pelos próximos 10 anos e ainda assim ficaria satisfeito? Você conseguiria fazer essas coisas pelos próximos 10, 15 anos se seu salário fosse dobrado, fosse triplicado e ao final desses 10 anos você olharia para trás e veria que a sua vida tem sentido e veria que as coisas caminharam da maneira como deveriam caminhar? Aí você para às vezes e diz assim, caramba, eu acho que não. Então, o problema não era o salário. O problema era outra coisa.
Você percebe? Então, quando eu digo assim, eu estou com insatisfação profissional, certo? Isso significa o quê? Isso significa o quê? Então, a gente tem que primeiro fazer essa distinção. É uma questão a insatisfação vem porque você não tem tempo com a família. Muitas pessoas aqui, eu conheço, que são mães de família e que estão absurdamente insatisfeitas com o trabalho porque o trabalho não lhes permite ter um tempo de qualidade com os filhos e com o marido. Tem gente aqui que, por exemplo, cuida dos pais idosos e o trabalho está sugando, por exemplo, o tempo que ela gostaria de ter para estar um pouco mais presente com os pais que têm uma situação muito específica de doença ou, enfim, alguma situação mais específica daquele caso. Então, veja, nesse ponto aqui, nós não estamos lidando nem com o sentido do trabalho, propriamente, nem com o dinheiro. É um outro fator. Então, o que eu colocaria para vocês agora era o seguinte: todo mundo pare e seja muito sincero e honesto. Eu estou insatisfeito com o trabalho. Por quê? É pelo dinheiro? É porque eu não vejo sentido naquilo, independente do dinheiro que eu ganhasse? É porque tem coisas com mais sentido do que aquilo que eu estou sendo privado de fruir, porque eu estou naquele trabalho? É porque, e aqui vem um outro ponto, eu tenho uma sensação de ser um charlatão no trabalho, e então eu evito e odeio aquele trabalho porque eu não tenho material, eu não tenho a capacidade, eu não sei realizar aquilo. Também é um outro fator. Às vezes a pessoa, ela diz, eu detesto o meu trabalho. Quando você vai olhar, ela não sabe fazer o trabalho. É claro que você vai detestar, porque você está o tempo todo em vias de ser flagrado. Em vias de ser flagrado na sua incapacidade de realizar aquilo pelo qual estão lhe pagando. Então, a pessoa está numa perpétua angústia, né, de ser flagrado a qualquer momento, de ser envergonhado, de passar por um embaraço, por ser descoberto. Pô, como é que você vai estar satisfeito no seu trabalho, meu amigo? Se você anda no trabalho como um criminoso, como alguém que está, nós diríamos aqui na Paraíba, como alguém que está cagado, né? Você anda no trabalho como se você estivesse cagado e as pessoas não pudessem saber que você está cagado. Mas qualquer movimento seu um pouquinho, né, mais solto, um pouquinho mais livre, deixaria fruir, né? Deixaria sair pelo ambiente o aroma da sua... Enfim, vocês entenderam, eu não vou botar uma imagem mais clara, vocês já entenderam o que eu quis dizer. Então, se você anda pelo seu trabalho como se cagado estivesse, é óbvio que você vai estar desconfortável lá, meu querido. É claro, né? Então, essa é a razão? Mas aí já vem uma outra pergunta. Se essa for a razão, você tem capacidade, você tem hombridade, você tem força suficiente para dizer, não, eu realmente não sei fazer isso, mas eu sou capaz de aprender o necessário para fazer isso. E eu vou passar o próximo mês, os 2 meses seguintes, os 3 meses seguintes, adquirindo e aperfeiçoando as habilidades necessárias para realizar tal e tal coisa. Certo? Para realizar tal e tal coisa. Você está fazendo isso? Você teria força para fazer isso? Você teria capacidade para fazer isso? Aqui nós já temos uma outra pergunta. Então, nesse caso, a sua frustração pode ter uma natureza de preguiça, pode ter uma natureza de falta de garra, pode ter uma natureza de falta de brio. Aí você diz, certo, Pedro, mas eu tenho essa falta de brio, mas com as outras coisas todas eu não tenho. Então será? Voltamos e costuramos a outra ponta, né? Então será que você também não tem esse desgosto de lutar pelo negócio, de aprender mais sobre aquilo, porque você realmente não vê sentido naquilo? Então, vamos começar a nossa live aqui com essas perguntas, colocando nesses termos. Por que você está insatisfeito? Nesse momento é necessário muita honestidade, porque quando você diz que está insatisfeito, por exemplo, porque aquele emprego, aquele trabalho não lhe dá o sentido que você estava procurando, porque você está no lugar errado. Muitas vezes, minha gente, você investiu 10 anos da sua vida, 15 anos da sua vida para estar no lugar errado.
Algumas vezes a sua família investiu dezenas de milhares de reais, centenas de milhares de reais para você estar no lugar errado. Muitas vezes você desejava o aplauso dos outros, você desejava que os outros lhe admirassem por você estar naquele lugar que é o lugar errado. E admitir isso é muito doloroso. Admitir isso é muito doloroso. Entende? E exige muita coragem. Por quê? Porque exige o desapego com tudo que já aconteceu para iniciar uma história nova. Vocês entendem? Quando você quer saltar profissionalmente, por exemplo, mudar de profissão, tão importante quanto adquirir capacidades e habilidades de uma nova profissão é você ter o desapego com as coisas que já passaram. E isso é um tipo de qualidade, é um tipo de maturidade que não tem relação direta com a vida profissional. Você ter um saudável desapego com as coisas que já passaram. Eu digo isso porque eu demorei anos, até olhar-me no espelho e dizer assim: ser advogado não é para mim. Não é para mim. Eu não tenho as habilidades necessárias, até conseguiria desenvolver, mas eu simplesmente não quero desenvolver porque eu não quero estar aqui daqui a 10 anos. Eu não quero perder 1 ano, 2 anos da minha vida desenvolvendo habilidades para uma coisa que daqui a 10 anos eu não quero estar com ela. Entende? Eu não quero estar com ela. Então eu tive que me olhar no espelho e dizer isso. Mas e a minha família? E os amigos? E os anos de faculdade? E tal coisa, tal coisa, tal coisa? Meu filho, a pergunta é: e daí? E daí? E daí? Veja, minha gente. Um problema da imaturidade é que a imaturidade é o kairós da vocação. Certo? Todos os meus alunos já escutaram essa explicação. Para quem não é, muita gente chegou nova aqui no perfil, eu vou explicar de novo. Se você já escutou, tenha paciência. Em um momento da sua vida você já esteve nesse lugar das outras pessoas escutando isso pela primeira vez, tá certo? Então tenha um pouquinho de paciência. Os gregos, eles dividiam digamos assim, a definição do tempo, entre outras coisas, em 2 palavras: Cronos e Kairos. O Cronos seria o tempo cronológico, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, esse tempo linear, né? Tanto é que daí vem a palavra cronômetro, né? Cronometrar, cronometria. Então, tudo, natura cronos, né? Nívea cronos, tudo vem disso, né? Desse tempo que passa. Mas também existe um outro tempo chamado kairos. Kairos é o tempo da graça. Então, digamos assim, o kairos da manga, sei lá, em fevereiro. Ou seja, em fevereiro as mangueiras frutificam, né? Em junho, os pés de milho frutificam. Então, o kairos do milho é em junho. Ou seja, o kairos é o melhor momento para aquele ser ali. O kairos é o momento da graça, é o momento da perfeição. O problema, minha gente, é que é o seguinte: o kairos da vocação é a maturidade. Entende? A vocação, ela se manifesta a partir de certos níveis de maturidade. O kairos da vocação é a maturidade. Isso significa dizer que, se o indivíduo, por exemplo, não tiver maturidade o suficiente para desapegar-se do passado, não tiver maturidade suficiente para deixar de lado a sua vergonha do que os seus colegas de faculdade irão dizer, a sua vergonha diante da opinião da sua família, a sua vergonha diante da opinião dos amigos da rua, diante da opinião dos amigos do clube, a sua vergonha diante da opinião dos amigos da rede social, se a pessoa não tiver essa maturidade de desprender-se dos aplausos alheios, e desprendendo-se dos aplausos alheios, mudar completamente a sua vida, começar do zero. Se a pessoa não tiver essa maturidade, ela nunca vai encontrar a sua vocação, porra. Por quê? Porque ela vai estar num lugar que ela não deveria estar. E por que ela escolheu estar nesse lugar que ela não deveria estar? Por imaturidade.
E porque existe um grau de imaturidade, a vocação não vai ser completada. Então, a vocação, o kairós da vocação é na maturidade. Para mudar, é preciso ter esse grau de desapego, esse grau de maturidade. Tá entendendo? Então, se alguém diz assim para mim, Pedro, eu queria mudar profissionalmente. Eu sei que você queria mudar profissionalmente, mas você sabe que para você mudar profissionalmente, em qualquer nível, você vai ter que ocupar-se de ser uma pessoa mais madura. Tá entendendo? Você vai ter que ocupar-se de ser uma pessoa mais madura. Por quê? Porque sendo inclusive uma pessoa mais madura, você vai saber responder aquelas perguntas que nós colocamos aqui no início da live, da natureza da frustração. É porque eu quero mais dinheiro? É porque aquilo não tem sentido? É porque eu quero mais tempo com a família? Você vai saber dizer, porque você vai conseguir enxergar melhor. Tá entendendo? Então, o primeiro passo, minha gente, para ser um bom profissional e não ser insatisfeito profissionalmente é ser um indivíduo maduro. Vocês entendem? É ser um indivíduo maduro. E por que ser um indivíduo maduro? Vou dizer o seguinte, vou dar um exemplo. Suponhamos que a pessoa descubra que ela não quer ser professora de inglês, como ela é. Ela tem essa habilidade, ela fala o idioma, ela sabe ensinar o idioma, mas na verdade, o coração dela arde por fazer doces, fazer brigadeiros. E não só o coração dela arde por isso, como ela também percebe que existe um grande mercado para isso. E ela pode ganhar muito dinheiro fazendo aquilo, que era algo que desde sempre ela queria fazer. Certo? Mas ela não pode abandonar tudo agora para entrar nos brigadeiros, por uma série de razões, né? Talvez você possa. Essa pessoa que eu estou dizendo, ela não pode, né? Beleza, ela não pode. E aí, ela vai ter a maturidade de dizer o seguinte: eu vou passar um ano continuando no inglês, vou passar esse ano dando aula de inglês, vou aumentar a minha carga de trabalho em casa em 1 hora ou 2 horas para aprender e testar brigadeiros e fazer em pequenas quantidades para vender em pequenas quantidades. Daqui a 6, 8, 9 meses, quando eu perceber que os salários empataram e já estão diferentes, no sentido do brigadeiro já está superando, seja em qualidade de vida, seja em dinheiro, o que eu ganho com o inglês, eu deixo o inglês. Mas, para a pessoa continuar lá fazendo uma dupla jornada, se submetendo àquilo e dando aula de inglês com todo carinho, com todo zelo, com toda diligência, ela precisa não ter pena de si mesma. Ela precisa não achar que os outros devem nada a ela. Ela precisa não ser uma molequinha, um molequinho, um leite com pera, que fica se reclamando porque levou um arranhão no braço, porque o chefe olhou mal, porque alguém a cobrou no trabalho. Você está entendendo? Se ela tiver pena de si mesma, se ela quiser que todos os outros aplaudam, se ela quiser ficar bem com todo mundo, se ela quiser que as pessoas dêem uma massagem nos pés dela porque ela deu 6 horas de aula seguida e os outros têm a obrigação de fazer isso, se ela não tiver, minha gente, aquela mentalidade do servo do evangelho, que diz assim, quando o servo termina a sua função, ele tem que dizer: eu sou um servo inútil, fiz apenas o que eu tinha que fazer. Se a pessoa não tiver essa mentalidade de saber o seu próprio tamanho, que foi a definição que eu dei de humildade, de saber o seu próprio tamanho, saber que reclamar e saber que os outros não têm obrigação com ela, por exemplo. Ela não é grande o suficiente para os outros terem obrigação com ela, pô. Deus, que é Deus altíssimo, que todo mundo tem obrigação com ele, ele disse que veio para servir e não para ser servido. Imagina a gente, né? Então, para a pessoa fazer o trabalho dela lá no inglês, enquanto dobra a jornada, aprendendo coisas sobre brigadeiro, mercado, e vendendo para a vizinha, que vai dizer assim: mas fulana, tu não é professora de inglês de não sei quem, mas fulano, tu não é professor de inglês de tal cursinho, tu tá fazendo brigadeiro agora. Se ela não tiver a maturidade de dizer: tô fazendo brigadeiro agora, a senhora quer? Eu vou dar para a senhora esses 5 aqui, são 5 sabores diferentes, olha a coisa maravilhosa, 5 diferentes, tá certo? A senhora experimenta e se quiser dá um toque para mim, beleza? Beleza. Se você não tiver essa capacidade, meu filho, você não vai sair para canto nenhum.
Aí você diz, eu estou muito insatisfeito profissionalmente. Quando você vai olhar, você está insatisfeito profissionalmente por falta de humildade. Por falta de humildade. Tá entendendo? Por soberba. Olha mesmo a loucura do negócio. Por soberba. Então a fonte da insatisfação é a soberba. A fonte da insatisfação é a falta de humildade. Vocês entendem como gatilhos emocionais, como técnicas, não vão resolver esse tipo de coisa? Existe uma raiz profunda na natureza humana, minha gente. E são essas raízes que devem ser purificadas para que a árvore cresça, meu amigo. A árvore não se sustenta sem raiz, meu filho. Essas coisas básicas têm que estar na nossa cabeça. Tá entendendo? Essas coisas básicas têm que estar na nossa cabeça. Então, beleza, você tem esse ponto, né? Você tem que ter essa maturidade para dar essa mudança de vida. Sem essa maturidade, você não vai mudar de vida jamais. Jamais. Esse é o primeiro ponto. Primeiro não, né? A gente já vai no terceiro ponto, eu acho. Eu não medi os pontos aqui. A gente já deve ir bem no terceiro. Então você tem que olhar para si e dizer, pô, eu tô sendo soberbo na minha relação com o meu emprego? Eu tô sendo soberbo? Se você for soberbo, você vai ter problemas. Você vai se sentir insatisfeito. Certo? Então bora lá. Uma outra coisa, que é a seguinte. Você tem que adquirir, alguém falou aí do charlatanismo, né? Você tem que adquirir as capacidades necessárias para desempenhar bem a função que você está desempenhando. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você estará roubando o seu patrão. Oi, Pedro, roubando? Eu nunca roubei na vida, eu sempre fui muito bem educado pelos meus pais, eu nunca roubei ninguém. Ah, não, meu filho. Então, suponhamos que você contratasse alguém e essa pessoa dissesse assim, fulano, eu sou capaz de encher esse copo até a boca do copo. E se por um acaso eu não conseguir encher até a boca, eu vou lá atrás de saber por que é que eu não consegui, o que foi que eu fiz, o que foi que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito. Se eu descobrir que eu não tenho condição de fazer isso daqui, eu vou lhe dizer e vou lhe dar uma solução. Ó, mas tem tal coisa que pode ser feita, tal coisa. Tá certo? Tá certo. Aí você vai lá e contrata o fulano para fazer isso. Só que ele não faz nada disso. Ele não apenas não consegue encher, como não conseguindo encher, ele não consegue ir atrás dos meios para encher. Minha gente, arrumar as soluções para realizar o trabalho que você foi incumbido faz parte do seu trabalho, meu amigo. Meu Deus do céu. Pô, faz parte do seu trabalho. Eu não contrato alguém para me trazer problemas, meu filho. Eu contrato alguém para resolver problemas. Eu contrato alguém para resolver problemas, não é para me trazer problema. Tá entendendo? Todo mundo contrata as pessoas para resolver os problemas. Você contrata uma diarista. É para quê? Para você ter que limpar a casa depois, né? É para você ter que lavar a louça depois? É para você ter que lavar a roupa depois? Não. Quer dizer, você está contratando alguém para trazer problema. Que loucura é essa? Aí o cara tá lá e diz assim, eu nunca roubei ninguém. Roubou, meu filhinho. Porque você está tomando o dinheiro do seu patrão para entregar uma coisa que você prometeu, mas que você sabe que não vai cumprir, você não está se importando em cumprir, e isso não está lhe angustiando em nada. Ou seja, você está roubando o cara na cara dura. Na cara dura, pô. Eu nunca roubei ninguém, não. Não. Olha aqui para mim e diga, nesses termos, você nunca roubou ninguém na sua vida. Não é aquela história, eu sou muito bonzinho, eu nunca matei, nunca roubei. Vai nessa. Vai nessa. Tá entendendo? Pronto, uma pessoa disse assim, eu fingindo que sei Excel. Cara, eu não sei a sua circunstância, certo? Eu vou falar aqui genericamente, mas porra, um curso de Excel, bicho, é 50 conto.
É 70 conto, 80 reais, 100 reais. Se você quiser comprar um curso organizadinho do básico do Excel. Pô, se você pega um tutorial no YouTube, procura aí fazer tal e tal coisa, umas organizações. Tipo, o que é que você está precisando no trabalho que precisa de uma planilha de Excel? Esse ponto, esse ponto, esse ponto. Você sabe fazer? Não. Como é que sabe? Como é que aprende? Compra um curso. Fulano sabe fazer? Fulano sabe. Fulano, tu tem como me ensinar a fazer tal e tal negócio? Eu te dou aqui tal dinheiro, mas me ensina. Ou então, fulano, aquela troca de favor ali, tem como tu desenrolar para mim? Porra, bicho. Não é ciência de foguete, não. Não é ciência de foguete. Aí o cara tem ali o básico na mão. Só que esse básico, muita gente já não tem. Muita gente já não tem um básico. Entendeu? Aí a galera não tem. A galera que tem o básico, ela consegue chegar lá no chefe e dizer, ó, eu fiz essas planilhas aqui, eu fiz esses cálculos, descobri esse negócio, tá aqui. Aí daqui a um mês, 2 meses, ela pede um aumento. Aí os outros que estavam só fingindo que estavam trabalhando, está vendo? Fulano fica lá babando o chefe, aí recebeu um aumento agora. Mas não, meu filho. Não é porque você está resolvendo problemas. Bote na sua cabeça, se você não resolve os problemas para o seu patrão, você é inútil para o seu patrão. Você é um peso para o seu patrão. Entendeu? Você está roubando seu patrão, pô. Pegou? Eu estou dizendo aqui algum absurdo? Eu estou dizendo aqui alguma coisa que não faz sentido? Me diga. Estou dizendo aqui alguma coisa que não faz sentido? O cara não tem, porra, o cara não tem sequer a hombridade, o cara não tem sequer a honestidade de dizer, rapaz, isso realmente eu preciso aperfeiçoar. Então, rapaz, eu não estou entregando. O que é que eu posso fazer para entregar melhor? Tá entendendo? Nem isso, pô. Não é que você da noite pro dia vai ser o melhor profissional do mundo e vai entregar em 150%. Não, isso não vai acontecer. Mas num dia você vai ser melhor, que vai ser melhor no outro, vai ser melhor. Daqui a pouco esse acúmulo de pequenas mudanças, esse acúmulo de pequenas melhorias vai resultar numa grande coisa lá na frente. Tá entendendo? Numa grande coisa lá na frente. Então, perceba mesmo, minha gente. Você está aí, arrependido do seu trabalho, cansado, eu lhe pergunto, você tem domínio sobre o seu trabalho? Você domina os instrumentos do seu trabalho? Você consegue de fato realizar o seu trabalho? Você domina a técnica do seu trabalho? Tá entendendo? E aí entra um outro ponto, que tem gente, olha só o nível de loucura desse negócio. Tem gente que se sente rebaixada por ter que melhorar para entregar um negócio melhor para o patrão, pô. Meu filho, ele contratou para um serviço. É claro que você tem que servi-lo. Você não tem que ser um escravo, um capacho. Você não tem que dizer, ah, fulano, beleza, arranque essa minha orelha aqui porque eu não entreguei o relatório. Óbvio que não, né? Mas é óbvio que você tem que servir no trabalho. É para isso que você trabalha. Tá entendendo? Aí tem gente que se sente humilhado porque precisa melhorar. O cara se sente humilhado quando é cobrado por uma coisa que ele realmente não fez. Você quer o quê? Você quer não entregar o serviço e ainda quer um bolo de chocolate, uma massagem nos pés e um carinho na cabeça porque não entregou o negócio? É isso que você quer? Tá entendendo? Se você não serve, no sentido de ter a postura de um servidor, de alguém que está ali para servir, se você não tem a humildade de reconhecer isso, se você não resolve o problema do seu patrão, cara, você está roubando ele. Roubando ele por preguiça, roubando ele por soberba, roubando ele por imaturidade, por criancice. Tá entendendo? O Hugo pergunta aqui, ó. Hugo pergunta, cadê? Muito boa pergunta, Hugo. Hugo perguntou aqui, e quando você faz tudo com dedicação, mas sente que não é reconhecido e começa apenas a fazer o básico? Hugo, se você faz isso, de todo coração, você é um péssimo funcionário e merece não ser reconhecido.
certo? Você é um péssimo funcionário e merece não ser reconhecido. Porque é o seguinte, cara, se você não quer fazer a coisa boa, você pede demissão e vai fazer outra coisa ou vai trabalhar para outra pessoa. Ponto. Ah, Pedro, eu não posso fazer isso. Então você trabalha como deveria. Oxente. Ó, uma das coisas da vida adulta é você fazer o que tem que ser feito porque precisa ser feito. Ponto. Entendeu? Você fazer o que tem que ser feito porque precisa ser feito. Perceba o seguinte, cara. Se você tá lá esperando ser reconhecido para fazer um bom trabalho, bicho, eu vou te fazer uma pergunta. Quando tua mulher tiver com o bico do peito machucado, com o moleque mordendo o bico do peito dela, com leite pedrado, com o peito doendo pra cacete, sem dormir, no puerpério, com os hormônios explodindo, cansada, às 4 da manhã, e tu ficar dando o melhor, acordando para ajudá-la, e ela não te agradecer, e não lhe der os parabéns, e não fizer uma noite de sexo com você, porque você não fez o seu trabalho de pai, tu vai parar de fazer? Tu vai parar de acordar? Como é que vai ser o negócio? Tu vai parar de trabalhar e trazer a feira para casa porque tua mulher tá com os hormônios explodindo na loucura? Tu vai agir como? Pô, que merda é essa? Tá ficando doido, bicho? Tu tá ficando doido, cara? Não faz sentido o que tu tá dizendo, cara. Não faz sentido, não. Tá entendendo? Não faz sentido. É claro que eu botei aqui um exemplo mais extremo, né? Obviamente, se o seu relacionamento com o seu parceiro, com o seu cônjuge, não é o mesmo tipo de relacionamento que se espera ter com o seu chefe. Às vezes, né? Às vezes acontece, galera. Às vezes acontece de ser o mesmo, né? Mas às vezes não acontece. Então, assim, você não é a mesma coisa, o mesmo grau de reciprocidade, claro, obviamente. Mas ilustra o que eu estou querendo dizer. Entendeu? Então você vai lá e faz o que você tem que fazer da melhor maneira. Até porque, perceba, tem uma passagem nas Escrituras, eu acredito que é São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo diz assim, que a pessoa que é escrava, ela deve tratar o seu senhor como se servisse a Cristo. O cara diz assim, oxente, quer dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, está aplaudindo a escravidão, essa instituição medonha, essa mancha na história humana. Quer dizer que ele está aplaudindo a escravidão? Não, filho, ele não está aplaudindo a escravidão. Ele está dizendo o seguinte, meu amigo, a sua condição é de escravo, né? Você vai deixar de ser escravo amanhã? Não. Então, como é que nessa condição de escravo, você vai alcançar a sua maturidade, vai alcançar a sua vocação, vai alcançar o kairós, a graça, a paz da pessoa que sabe o que está fazendo? Como? Servindo seu mestre como se servisse a Cristo. Isso significa dizer que você não vai fazer as coisas para aquele seu dono, no caso do escravo, porque essa pessoa é maravilhosa e porque você está feliz demais em ser escravo. Você vai fazer porque naquela circunstância presente é o seu dever fazer. E sendo o seu dever fazer, no cumprimento do seu dever, você vai encontrar sentido. Até que algo superior, até que algo se manifeste, até que algo mude dentro de você, até que algo mude naquela circunstância. Tá entendendo? Até que algo mude naquela circunstância. Você tá entendendo o lance? Então veja só, não é, como eu disse, um elogio que vai fazer com que você trabalhe melhor ou pior. É óbvio que uma pessoa inteligente, ela vai saber incentivar o seu funcionário. Ela vai saber reconhecer. É justo também que isso aconteça. O problema é que, diante da injustiça, você não pode reagir com injustiça. Pô. Não pague o mal com o mal. Diante da injustiça, você não pode reagir com injustiça. Se foi injusto, por exemplo, um determinado tratamento, se for injusto, por exemplo, uma determinada ausência, você não vai retribuir sendo injusto também. Entende?
É para pagar o mal com o bem, né? Não é isso? O lance não é esse? É para pagar o mal com o bem. Então, a insatisfação caminha por aí. A insatisfação caminha por aí. Certo? Um outro ponto, minha gente, é o seguinte. É não ter pudores com dinheiro. Certo? Aliás, antes de falar de dinheiro, a gente vai falar de dinheiro. Vamos falar de um outro ponto. Eu me lembrei agora. Aparecer. Eu disse alguns stories atrás que a pessoa não querer aparecer no Instagram era vaidade. É claro, eu sei a estranheza dessa frase. Eu sei que isso iria causar perplexidade em alguns. Eu sei que isso iria causar raiva em outros, estranhamento em outros tantos. Eu sei disso, meu filho. Por isso que eu falei. Tá entendendo? E agora eu vou explicar. Veja só. Muitas vezes, o cara quer disfarçar a humildade dele. O cara quer disfarçar assim... quer disfarçar a vaidade na humildade. Então o cara diz assim, eu não apareço no Instagram porque eu não gosto de aparecer. Não, querido. Sabe por que você não aparece no Instagram? Porque você é tão vaidoso, mas tão vaidoso que você tem medo do que as pessoas vão falar. Você é tão vaidoso com a sua imagem que você não quer expor a sua imagem, porque expondo-a, você está colocando ela ao alcance dos olhares, ao alcance das críticas. Você está colocando esse belíssimo mármore em que é esculpida essa sua alma cândida e virginal ao alcance dos arranhões da plebe, entendeu? Você está fazendo isso e você está com medo dos arranhões. Você está com medo dos arranhões. Você está entendendo? Vou dizer de novo, você está com medo dos arranhões, porque você é vaidoso. Você é vaidoso pra cacete. Sabe? Muito vaidoso. Então o cara tá lá, tem um negócio, sabe falar, né? Tem um negócio, sabe falar, sabe fazer as coisas, mas simplesmente não aparece. Por exemplo, a Amanda botou aqui, ó, medo de aparecer sem esses filtros. Veja, todo mundo sabe que o filtro está aqui sendo usado. Aí o cara diz assim, não, eu não vou botar filtro não. Meu amigo, se você quiser me ver feio, você vem me ver feio ao vivo. Eu não vou fazer você me ver feio. Se eu tenho como você não me ver feio, tá entendendo? Você vem me ver feio ao vivo aqui em casa. Olha, eu tô feio de manhã no café, eu tô feio no almoço. Eu tô feio no jantar, eu tô feio aqui em casa ao vivo o tempo todo. Tá entendendo? Então assim, aqui... é o filtro mesmo. Mas você acredita que tem gente que de verdade não usa para não ouvir do outro que a pessoa está usando. Porque usar significa precisar usar. Precisar usar significa uma debilidade, significa uma fraqueza. E aceitar essa fraqueza, mesmo nesse nível, é insuportável a depender do nível de vaidade do cara. Vocês entendem? Vocês entendem? É loucura. Então assim, você tem medo de aparecer no Instagram por quê? Porque você tem medo do que a sua família vai dizer? Porque você vai ter medo da mensagem da pessoa que vai chegar assim, fulano só quer ser o blogueirinho. Olha, fulano agora só quer aparecer. Olha, fulano agora só quer ser um influencer. Você tá com medo de ser chamado de blogueirinho? Você tá com medo de ser influencer? Você tá com medo de ser taxado dessa maneira? É sério que você tá com medo? Porra, bicho. Um adulto, velho. Uma mulher adulta, cara. Com medo disso. Uma mulher adulta com medo disso. Porra, meu irmão. Oxi. Cresce, velho. Cresce. Tu quer ter sucesso profissional sendo pequeno desse jeito? Não vai conseguir não, meu filho. Não vai conseguir não. Tá entendendo? Alguém pergunta aqui. E a timidez? Rapaz,
Boa parte de timidez é vaidade. Timidez é soberba. Entendeu? Sabe por quê? Porque um lance do tímido é que ele acredita que todo mundo está olhando para ele. Tá entendendo? O cara entra e ele acredita que todo mundo na sala está olhando para ele. E ele fica apavorado. O que é que estão dizendo de mim? Meu Deus, o que é que estão pensando de mim? Meu Deus, o que é que fulano está rindo ali no cantinho? Meu Senhor, e agora? Eu não vou nem falar, eu vou ficar aqui de cara emburrada para ninguém nem precisar falar comigo. Ai, ai. Vaidade, entendeu? Ah, Pedro, quer dizer que eu tenho que ser o gostosão, que falo com todo mundo, tal e tal? Não, não precisa. Por exemplo, tem personalidades que são mais introspectivas. Tem personalidades que são mais espalhafatosas. Não tem problema algum nisso. Quer dizer, você ser um pouco mais recluso não quer dizer necessariamente que você seja tímido. O indivíduo calado, ele não necessariamente é um indivíduo tímido. O indivíduo calado, ele pode simplesmente fazer o que precisa ser feito, ele pode liderar uma equipe, ele pode falar a multidões e depois, terminou de falar ali às multidões, ele coloca o microfone e continua calado. Porque é o jeito dele. Mas quando ele precisa resolver, fazer, falar, quando ele precisa se relacionar, ele vai lá e se relaciona. Sem problemas, sem embaraços. Tá entendendo? São coisas diferentes. Né? É diferente você ser calado, é diferente você ser mais introspecto e você ser tímido. Peçam ao bom Deus para lhes tirar a timidez. Sério, sério, cara. Peçam para tirar a timidez. Não peçam para tirar o silêncio ou a sua própria personalidade, se você for silencioso. Se você for mais quieto, se você for mais na sua, não tem problema nenhum ser isso. Nenhum, de coração. Não tem. Mas você não pode ser tímido. Tá entendendo? Minha gente, a timidez não é uma virtude. O pudor é uma virtude. O recato é uma virtude. A sabedoria do silêncio é uma virtude. A timidez não é uma virtude. Tirem do horizonte de consciência de vocês a ideia jocosa sobre a timidez, sabe? A percepção de brincadeira sobre a timidez. A timidez não é uma coisa boa. Você diz, Pedro, todo tímido então é um filho da puta. Não, né? Porque nós temos uma pá de coisas que não são boas, mas a gente tem e o cara vai depurando-se à medida que o tempo passa, pela oração, pela prática das virtudes, pela consciência. O cara vai tentando fazer as coisas, né? Mas tem que se colocar assim que ser tímido não é legal. Entendeu? Ser tímido não é bom. Né? Ser tímido não é bom. Então, tipo, eu sou fleumático, por exemplo. Eu não sou, né? Tem gente que é fleumática. Existe essa raça aí no mundo. Pois bem, aí tem a galera fleumática, né? Veja, se a pessoa é fleumática, ela vai ter um pouco mais de introspecção, em maior ou menor grau. Né? Se a pessoa é mais sanguínea, tem um temperamento mais quente, ela vai ser mais expansiva. Então, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O lance é não ser tímido. Se você for expansivo ou se você for mais reservado, não seja tímido. Tá certo? Não dá para ser tímido. Então, se você precisar aparecer, apareça. Não tem problema. Pedro, mas eu não tenho talento para aparecer. Mas você tem talento para trabalhar nos bastidores? Tem, você trabalha nos bastidores. Também não tem problema. Para finalizar, eu queria falar sobre o dinheiro. Sabe? Veja, não tenham medo de ganhar dinheiro. Tenham medo de se apegar ao dinheiro. É isso. Não tenha medo nenhum de ganhar dinheiro. Porque quando vocês começarem a buscar mais, a estudar um pouquinho mais, a vender um pouco mais, a fazer as suas coisas, vocês vão começar a gerar no entorno um desconforto.
Minha gente, a natureza humana é decaída. Isso significa dizer que o bem alheio, via de regra, causa tristeza, não alegria. Cada vez que a gente se dedica a amar melhor, e trabalhar melhor é amar melhor. Cada vez que a gente se dedica a isso, isso é um bem. Não esperem. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me vendo agora, me ouvindo agora? Como é que tá aí a situação? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Áudio tá bom? O vídeo tá bom? Me digam aí em que pé nós estamos. Em que pé nós estamos? Diga aí. Tá tudo ok? A coisa tá funcionando? Não tá funcionando? Justo na hora do dinheiro travou, né? Mas rapaz, veja só. E agora? Tá tudo tranquilo? Tá pausado, não tá pausado, eu não tô entendendo nada. Tá tudo certo. Tudo ok? Então vamos lá, vamos embora. Olha só. Não tenham pudor, como eu estava dizendo, em ganhar dinheiro. Não tenham pudor em fazer dinheiro. Tenham medo de estar apegados ao dinheiro. Então suponhamos, você é médico. Beleza, eu vou cobrar, você é psiquiatra, eu vou cobrar 1.200 conto por uma consulta. Vou cobrar 1.200 reais por uma consulta. Mas se é um horror de dinheiro, não, mas é o preço. Vou cobrar 1.200. Chega alguém para você que explica a situação e aí você diz assim, beleza, passa lá no meu consultório. Mas eu não tenho dinheiro. Não, pô, vou fazer por 50 conto para tu. Porra, eu não tenho nem 50 conto. Meu amigo, então vá lá que eu vou resolver a sua situação. A gente vai fazer umas 3 consultas aqui iniciais. Eu acho que já vai dar para dar uma resolvida na sua vida. Ponto. Você está com a sua agenda lotada? Foda-se a sua agenda, certo? Pega a sua agenda e você sabe onde colocar. Não importa, meu amigo. Ah, mas eu vou perder 2.000 e poucos reais. E daí? Mas você vai salvar uma alma, meu filho. Você vai ajudar alguém que está precisando. Então você nem tem pudor de cobrar 1.200 conto na sua consulta, nem você tem apego de deixar de ganhar 1.200 conto para ajudar uma pessoa que não pode pagar 50. Você está entendendo? É você vender os seus docinhos para uma festa que vai lhe dar ali 6.000 conto de docinho e ao mesmo tempo você fazer naquela mesma semana da festa e levar para um asilo aquela quantidade de docinho para os velhinhos lá do asilo. Tá entendendo? Você não pode... Você não pode ter pudor de ganhar, mas você não pode também ter medo de se deixar de ganhar, de se desfazer. Não pode. De jeito nenhum. Então não tenham medo de ganhar dinheiro. Cara, o que tem de gente fracassado, com ódio de quem não tem medo de ganhar dinheiro, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, não está previsto. Quer descobrir isso? Começa a ganhar dinheiro. Quando você começa a ganhar dinheiro, você percebe o tanto de gente que vai começar a lhe odiar porque você não tem vergonha de ganhar dinheiro. Meu amigo, vai ser assim, olha. Vai vir de enxurrada, entendeu? De cachoeira de gente. E aí nós voltamos ao que estávamos falando lá no início. Quer dizer, se o cara está na imaturidade, ele vai começar a se pautar pelas opiniões dos outros, porque ele quer ser aplaudido e aceito pelos outros. Então, ele nem vai cobrar os 1.200 contos, nem vai fazer o negócio de graça. Ele vai cobrar 450 e não baixar um centavo para quem está precisando. Tá entendendo? Ó que maravilha, né? Aí quem está ao lado vai dizer, olha como fulano é. Fulano nem é ambicioso, né? Aí faz, eu gosto de fazer minhas coisinhas aqui, eu não preciso também crescer tanto, né? Eu não preciso de tanto para viver. As pessoas vão estar vendo, olha fulano, mas rapaz, que bom cristão, como fulano é maravilhoso. Pronto, ó que maravilha de fulano, né? Nem cobra caro o serviço que ele pode cobrar e que tem gente para pagar e que ele vai entregar. Ou seja, deixar todo mundo feliz, quem pode pagar, paga, ele que sabe fazer, faz, todo mundo recebe, nem ele vai ter o suficiente para poder se dar o luxo de doar sem preocupar-se com nada.
Negoção que fulano fez, né? Sensacional fulano fez. Porra, fulano é realmente maravilhoso. É uma pessoa boníssima. Quem é Madre Teresa perto de fulano? Quem é Santa Teresa? Quem é São Luís IX, rei da França, perto de fulano, né? Quem é Salomão perto de fulano, né? Meu Deus. São aqueles miseráveis, né? Aqueles ricos miseráveis, tipo Salomão e São Luís IX. Então, assim, né? Não tenham pudor. Por que é que você quer fazer o negócio? Eu quero fazer o negócio porque isso traz mais sentido e porque eu quero ganhar mais dinheiro. Tu quer ganhar mais dinheiro? Quero ganhar mais dinheiro. Mas fulano, esse tanto não já tá bom não? Não, tá não, quero ganhar mais dinheiro. Ponto. Tá entendendo? Mas você não tá apegado ao dinheiro a ponto de dizer assim: nossa, eu não consegui ganhar mais dinheiro esse mês. O mundo acabou, Deus me abandonou. E agora, meu Deus, o que será da minha vida? Aí, meu filho, aí você já foi, entendeu? Aí também, né, vamos dar um menuzinho no negócio, né, queridão? Mas não precisa disso também. Então, se você faz isso, você já tá apegado ao dinheiro. Quer dizer, você com dinheiro na mão vai ser uma porcaria. Porque você tá apegado ao dinheiro. Tá entendendo? Não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, você tem que ter objetivos grandes, suficientemente grandes para a sua vida. E aí a sua vida é a sua vida, no sentido de que o que é suficientemente grande, eu não sei o que é o suficientemente grande para você. Eu realmente não sei. Eu sei mais ou menos o que é para mim. Eu lhe garanto que eu sei o que é para mim. Entendeu? Então, assim, eu sei a minha medida, vocês sabem a de vocês, né? Mas não tenham medo de fazer esses planos e de correr atrás desses planos. E mais uma outra coisa para nós encerrarmos. Cara, tenham esperança no bom Deus, porra. Deus não abandona não, bicho. Deus não tá na esquina esperando você cruzar para lhe colocar uma pedra e você escorregar e cair, não. Tenha uma esperança no bom Deus. Isso significa dizer que se você está dolorido e insatisfeito no seu trabalho atual, isso é um recado de Deus para você se salvar, entende? Se você vai precisar trabalhar dobrado, se você vai precisar diminuir a noite de sono, se você vai precisar, por exemplo, para dar mais sentido, diminuir a renda da casa, para que você passe mais tempo em casa com os filhos, se vai ser preciso você mudar completamente a sua profissão e enfrentar os risos da família, se vai ser preciso você enfrentar-se a si mesmo e colocar a sua cara a tapa, tudo isso, o bom Deus permitiu que acontecesse para a sua salvação. Tá entendendo? A vergonha, como para quem pegou no início da live, do professor de inglês que vai vender brigadeiros caseiros à sua vizinha, que está zombando dele porque ele está vendendo brigadeiro, o enfrentamento dessa vergonha, dessa humilhação, é Deus polindo, pô. É Deus lixando, entendeu? Porque aquilo é necessário para um bem muito maior do que o seu emprego, do que o brigadeiro, do que milhões em dinheiro. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não fez nada. Então, Deus está usando essa situação que você está insatisfeito agora para que a busca pela satisfação profissional gere resultados de ordem espiritual. Gere resultados de ordem espiritual. Porque tudo que o bom Deus permite acontecer dentro da ordem da criação tem por fim a salvação da alma. Porque se você for bem sucedido no seu emprego por 50, 60, 70, 100 anos, meu filho, 100 anos perto da eternidade não são nada. Depois que você morrer, 100 anos depois da sua morte, a eternidade terá apenas começado. 1 milhão de anos depois da sua morte, a eternidade terá apenas começado. Então, entende? O importante é a salvação da alma. Só que a salvação da alma não se opera por mágica. O polimento da decadência humana não se opera por mágica. O bom Deus permite certas circunstâncias porque Ele sabe que essas circunstâncias nos forçarão
a buscar o bem, a buscar a verdade. Nos empurrarão para a salvação. Entendeu? Então, assim, jamais encare a sua insatisfação profissional, qualquer que seja ela, de qualquer natureza que seja, como um abandono de Deus. Porra, não é um abandono, bicho, é um recado. Tu tá surdo, porra. Não é um abandono, é um recado, cara. É um recado. Ele tá dizendo, velho, tu precisa fazer isso e isso. Porque assim, tu tá mal aqui. Mas essa vaidade que está te impedindo de crescer aqui profissionalmente é a mesma vaidade que te destruiu quando tu era adolescente, é a mesma vaidade que destruiu teus relacionamentos, é a mesma vaidade que te impede de se confessar e comungar, é a mesma vaidade que te impede de pedir perdão a fulano ou de perdoar cicrano. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o negócio? Cara, isso não é um abandono. Isso não é um abandono. Entendeu? Isso é um recado. Isso não é um abandono. Isso é um recado. Não sintam-se abandonados. Sintam-se carinhosamente avisados. Entendeu? Sintam-se carinhosamente alertados. Então, pessoal, basicamente é isto. O que é que eu vou querer que vocês façam? O de sempre, né? Dê o print, aquela coisa toda. Nós já estamos aqui no finalzinho da live. Mas dê aquele print lindo, espalhem a boa nova e, como eu disse, essa live não vai ficar salva, tá certo? Ela vai ficar salva onde? Na lista VIP e nos corações de quem assistiu, certo? Serão esses dois lugares em que a live vai ficar salva. Então, Pedro, eu não estou ainda na lista VIP. Aí você vai lá na minha bio, que tem lá o link, tá certo? Você vai lá no link, passa, inscreve lá na lista e essa live vai ser colocada na lista. Não vai ser colocada hoje, eu ainda vou subir ela, vai para um link privado no YouTube, essa coisa toda, e vai ser mandada para lista, tá certo? Então vão lá, se inscrevam, pelo amor de Deus, não percam de escutar essa live várias vezes, beleza? Pois é isto, pessoal. Cheiro grande para todos vós. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, valeu, valeu.